Olá, bom dia. Nádia aqui, um prazer estar com vocês para darmos continuidade então aos preceitos divinos. Hoje nós vamos falar sobre o 8º preceito. Vamos lá? Logo após a vinheta. Vamos então conversar um pouco sobre o 8º preceito, conhecer um pouco dessa história. O 8º preceito ele vem falando forte sobre o amor aos convertidos. Vamos entender um pouco, né, quem são esses convertidos à luz aqui da literatura sagrada, né? Esse texto, esse versículo, né, ele foi retirado de Gênesis, capítulo 1, versículo 24, e nele fala assim: produzam a terra alma viva segundo a sua espécie. Então, para a gente entender sobre assim, né, como assim, né, segundo a sua espécie? Para isso, para a gente entender um pouco sobre isso, é importante a gente conhecer um pouco da história dos nossos patriarcas, né, conhecer um pouco da história do que aconteceu lá atrás. E dentro do livro Zohar, ele vem nos trazendo uma história, ele vem nos explicando que ele fala que existem duas câmaras, que toda a humanidade, né, ela teria vindo descendente de nações, mas que não existe apenas uma nação, existem algumas nações aí, né? E ele vem nos falar de 4 nações dentro deste preceito específico. E ele fala primeiro sobre 2 nações que ele coloca como vinda do lado direito da árvore, como vinda da câmara do lado direito. São asas, ele usa esse termo, vinda da asa direita. E essas nações, elas são filhos de um patriarca, né, que é o Isaac, que teve filhos gêmeos, que foram Esaú e Jacó. Jacó deu origem ali às 12 tribos, né? Jacó, após a iluminação, tornou-se Israel e deu origem às 12 tribos. E Esaú, que era o irmão gêmeo dele, aquela história que fala que eles brigavam desde o ventre materno, né? E essa história, ela representa muito a nossa luta interna mesmo, né? Que Esaú, então, que era esse irmão gêmeo de Jacó, ele tem essa representatividade do lado material, né? De forma bem resumida, ele representa aí o nosso apego material, a nossa ligação muito com o mundo físico, e Jacó vem representar dentro de nós aí essa ligação espiritual, essa vontade de viver a espiritualidade, a iluminação. Então, ele fala que existem essas 2 nações, né, dentro do ventre da esposa de Isaac, né, existiam então 2 nações, Esaú e Jacó. E também o livro vem nos trazer sobre mais outras 2 nações, que no caso ele coloca como vindo da câmara do lado esquerdo, da asa esquerda. Essas 2 nações têm o nome de Amon e Moabe. Essas 2 nações, elas se originam de um sobrinho que se chama Lot. Esse sobrinho de Abraão, ele viveu uma situação, ele acompanhou Abraão por um tempo e em um determinado momento eles ali se separaram, né? Através das escolhas de Lot, eles se separaram. E ele foi morar nas cidades ali de Sodoma, de Gomorra, que são aquelas cidades que foram destruídas, porque o mal já estava totalmente possuído ali naquela cidade. Então, Lot, ele conseguiu fugir, sair da cidade. A história diz que foi através, né, de um pedido do próprio Abraão, que pediu a Deus para que deixasse Lot escapar, né, vamos dizer assim. Então Lot escapou e essa cidade foi destruída, e ele escapou com as 2 filhas dele. Essas 2 filhas, vendo a destruição ali do mundo, a história conta que é como se elas tivessem acreditado que o mundo todo tivesse acabado. E elas, né, vendo a destruição de Sodoma e Gomorra.
Então, nisso, eles estavam escondidos em uma gruta, em uma caverna, né? Estavam ali escondidos os três. E as filhas acreditaram que eram somente os três que existiam ali no mundo. E elas precisavam procriar. Nisso, elas acabaram tendo filhos com o pai, com Lote. Desse relacionamento ali teria nascido outras duas nações, que são essas nações de Amon e Moabe. E o que o texto desse preceito vem nos dizer? Que independente da forma como se originou a população, né, independente se foi da asa direita ou da asa esquerda, que é necessário amar o convertido, amar aquele que escolhe, que faz uma escolha pelo bem, que faz uma escolha pelo caminho do meio, né? Eles utilizam muito a palavra tronco, que vem do tronco, que vem do caminho do meio, que faz realmente a escolha entre o bem e o mal. E aqui o que fica muito claro nesse preceito, né? Que não existe um meio termo dentro desse sentido, né? Não existe um meio termo, ou você serve ao mal ou você serve ao bem. E quando você faz essa escolha de servir ao bem, você entra dentro de um equilíbrio de todas as situações que você vive. Então, de uma forma bem prática, este preceito ele vem nos falar sobre o amor que devemos ter para com todas as pessoas, né? É interessante que o texto nos honra para descrever esse preceito, ele começa falando exatamente sobre este amor. Ele usa a frase, né? O 8º preceito é amar o convertido que se apresenta para ser circuncidado, ou seja, que se apresenta para entrar na aliança de Deus, que se apresenta para ser purificado, que é o que nós falamos, né, sobre a circuncisão no nosso último vídeo, e que deseja entrar sobre as asas da Shekinah, que deseja realmente viver ali a presença divina, né, a Shekinah, que é essa presença divina que está em todos nós. Então, ele nos traz muito uma reflexão no sentido de que quando a gente critica muitas pessoas, quando a gente começa a colocar defeito, querendo que as nossas ideias sejam colocadas como verdadeiras e como definitivas, enfim. Então, ele vem nos trazendo essa questão de que a gente precisa respeitar a todas as pessoas e entender que nós somos realmente espelhos, né? Que tudo aquilo que a gente vê de desagradável, vamos dizer assim, né, no outro, que aquilo está apenas refletindo o que nós somos, né? Refletindo as nossas sombras. Então, é a gente conseguir realmente perceber que ninguém é pior ou melhor do que nós. Então, é a gente ter essa consciência de que os defeitos dos outros nada mais é do que um sinal do que a gente mesmo precisa mudar dentro de nós, né? Quando a gente consegue olhar para o outro com amor, quando a gente consegue desenvolver este amor dentro de nós, a gente enxerga mais as qualidades das pessoas, sabe? A gente consegue perceber mais no outro a essência divina que todos nós somos. Então, a importância desse preceito é de que todos nós somos iguais, todos nós, a partir da nossa escolha, nós teremos acesso a esse mundo, né? a esse reino de Deus. E que nossa missão mesmo, a partir do momento que a gente desperta, não é incomodar o outro e ficar cutucando ali o tempo todo ou se achando melhores, né? Porque isso se enquadraria muito numa arrogância que precisa muito ser exterminada de dentro de nós. Essa é a palavra certa, né? Precisa ser exterminada de dentro de nós. Então, a importância da gente
quando a gente desperta, a gente olhar com amor, olhar com carinho, olhar com dedicação para o outro, enxergando a luz que ele é, ajudando o seu próximo a fazer com que essa luz que ele é brilhe cada vez mais, e não criticando, julgando o tempo todo, né? Isso realmente não é o esperado para um ser que realmente se liberta ali de todo o ego e de toda a arrogância. Então esse preceito nos traz exatamente estas e muito mais, né? São essas pinceladas aí de informações que eu quis trazer para vocês hoje. E espero que fique aí essa curiosidade de vocês buscarem mais sobre esse preceito, né, no livro Zorra, e tem outros livros também que falam sobre isso. Então, a gente buscar mais essas informações e se cercar de sabedoria, de entendimento, que isso com certeza vai ajudar muito no nosso desenvolvimento. Peço a vocês que encaminhem esse vídeo aí para as pessoas, que comentem, que compartilhem o nosso vídeo, né? Para chegar para mais pessoas, isso ajuda bastante o nosso trabalho e eu agradeço muito. E até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o 9º preceito. Espero vocês!